Bom, vamos responder a reação de um vídeo. Quem reagiu foi um amigo, o Ronaldo. Mandou uma mensagem pelo Telegram, pelo Instagram, né? Eu achei bem interessante o teu vídeo no Telegram que fala da proibição do celular em sala de aula, que eu manifestei no vídeo que eu sou contra. E que eu conto uma história de um contabilista que teve aqui na cidade que não se adaptou, né, às novas tecnologias. No caso, quando entrou a informática no comércio de modo geral, né? E os escritórios de contabilidade adotaram a informática também. O mundo sempre está em evolução e adaptação é essencial. Sim, quem luta contra, e sempre teve, historicamente sempre teve. Quando Gutenberg desenvolve a prensa, os escribas estavam falando em banalização do conhecimento. Quando surge uma Wikipédia, as academias, as universidades, estavam falando em banalização do conhecimento, porque o conhecimento sai do núcleo acadêmico, até então daquele pedestal da universidade, onde só eles sabem tudo, só eles dominam o conhecimento, e vai o conhecimento para o senso comum. Vai para um conhecimento aonde tanto o especialista quanto o Zé Buceta escreve. Só que ele atinge um nível de conhecimento que a academia jamais atingiu. Assim como eu consigo pesquisar numa Wikipédia sobre a mitologia grega, por exemplo, eu consigo na mesma Wikipédia pegar informações sobre o Super Mario Bros. Então ela atinge um nível que ela vai do acadêmico, ela vai da episteme à doxa, abarcando todo o conhecimento epistemológico e doxológico. Isso as academias, as universidades jamais fizeram. Aí ele me fala assim, existe até terapia com a utilização de IA, que estaria ganhando bastante espaço, pois não existiria a contratransferência. Primeiro, isso não está correto, né? A maioria dos chatbots de conversação, eles realizam, ainda que superficialmente, uma transferência para com o usuário. Quem está dizendo que não existe contratransferência não trabalha com as IAs direito. As IAs elas realizam contratransferência, algumas mais do que outras. A questão da terapia ela é complexa porque uma IA hoje ela não tem estrutura para conseguir quebrar paradigmas, coisa que um terapeuta teria essa capacidade. A IA não possui essa capacidade de quebra de paradigmas, ela está dentro de um padrão acadêmico, um padrão colocado, um padrão posto como verdadeiro, e ela não consegue fugir daquilo. Certo? Mas a IA funciona com algumas coisas. Eu, por exemplo, utilizo várias IAs quando eu quero discutir algumas ideias de filosofia. Por que eu uso IA para isso? Porque o meu círculo de amigos não possui formação em filosofia. Os meus amigos mais interessantes, eles têm formação em direito. Eles não têm know-how para me acompanhar no raciocínio filosófico. Assim como eu não tenho know-how para acompanhar eles no raciocínio jurídico. Não é a minha área. Mas eu não tenho como conversar filosofia com um grupo
com o meu grupo de amigos, sendo que eu teria que explicar conceitos básicos que eles não têm conhecimento. Assim a conversa não anda, vira uma aula, não vira um diálogo de filosofia. Com as IAs eu consigo fazer esse debate. Eu faço com mais de uma o mesmo debate e vou vendo onde é que os caminhos vão tomando. E eu consigo refinar a argumentação e assim conseguir ficar mais articulado em alguma área discutida na filosofia, coisa que com os meus amigos eu não teria essa condição. Então a IA serve para esse tipo de coisa. Existe um grupo grande de pessoas que utilizam a IA como uma espécie de amigo. Então elas são pessoas solitárias que passam horas conversando com uma IA a título de desabafar frustrações do dia, ou só jogar papo fora, que não tem com quem jogar. E isso é saudável, eu vou dizer que isso é saudável. É melhor a pessoa desabafar, jogar e conversar com uma IA do que ficar amargurando a solidão sozinha. Então, nesse sentido, sim. Agora, a IA enquanto terapia é complicado. Ela é muito limitada. Quem defende a terapia, a IA como terapeuta, não consegue ou não conversa com IAs, não entende as limitações que as IAs ainda possuem. Então, e é um erro. Né? Tem duas histórias que são interessantes que aconteceram com o ChatGPT, e eu perguntei ao ChatGPT sobre essas histórias, ele me confirmou essas duas histórias. A primeira aconteceu nos Estados Unidos, um cara estava paranoico, desenvolveu uma paranoia em cima da mãe dele, que a mãe dele estava cerceando ele, ia tentar envenenar ele, estava perseguindo ele, estava tirando a intimidade dele, em conversa vai, conversa vem, e a IA vai reafirmando esse sentimento, essa paranoia dele, até que ele atenta contra a vida da mãe. Foi muito criticado a OpenAI nesse ponto, porque a IA, em teoria, teria incentivado. Eu sou contra esse tipo de pensamento, né? Em filosofia da ciência nós estudávamos, por exemplo, nós partimos de um pressuposto: a faca ela pode descascar uma laranja e matar a fome, a mesma faca pode matar uma pessoa. A faca é uma ferramenta, ela é inocente, é o agente da ação o problema. E a IA, ela é uma ferramenta, ela não é um agente de ação. O agente de ação estava utilizando a IA, entrou numa paranoia. Mas independente disso, aí ele atenta contra a vida da mãe e vira uma repercussão negativa. A segunda história acontece aqui no Brasil, aconteceu no Espírito Santo. Em conversas com o ChatGPT, um cara confessa para a IA que vai atentar contra a vida do filho para não ter mais que pagar pensão alimentícia para a ex-esposa. O ChatGPT identificou a gravidade da conversa e informou a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, né? A OpenAI entrou em contato com o FBI nos Estados Unidos. O FBI entrou em contato com a Polícia Federal. Aí eu não sei se a Polícia Federal interviu direto ou se entrou em contato com a Polícia Civil da cidade, no Espírito Santo, eu não sei que cidade que é. E a polícia chegou antes do atentado à vida ao filho acontecer de fato. Então tem essas duas histórias interessantes, mas que mostram o desenvolvimento. Tem uma IA passiva que deixou o filho fazer o atentado à vida à mãe, e uma IA mais ativa, depois dessa repercussão negativa, claro, que entrou em contato com os seus administradores, de modo que eles fizeram todo um contato que chegou
no Espírito Santo e conseguiram salvar a vida desse moleque. Coisa boa, né? Agora, o processo de transferência, até porque muitas dessas IAs, elas trabalham com um protocolo de concordância. Então elas vão concordar com muitas coisas que você fala para manter você usando as IAs. Inclusive, muitas coisas equivocadas que a pessoa fala. Não ilegais, mas equivocadas. E a IA, ela mantém, ela vai vir com aquela conversinha, não, você tem razão, olhando por esse lado, papapá, que é um subterfúgio fraco, mas que pega pessoas com a episteme epistemologicamente débeis e elas compram esse papinho e constroem uma narrativa justificando a razão com base numa IA que está justificando o erro dela. E isso, num processo terapêutico, é muito perigoso. E isso, num processo terapêutico, é muito complicado. Então, quem está dizendo que a IA está ganhando espaço como terapeuta, hoje não tem conhecimento de como que uma IA funciona de fato. Hoje, pelo menos hoje, atualmente, nós estamos em 28 de julho de 2026. Hoje, ela não tem essa capacidade, né? As IAs erram demais. Uma das IAs que mais cometem erros é a IA da Google, a IA que deveria cometer menos erros. Porque é uma IA que, em teoria, pesquisa na maior, com muita ressalva essas aspas, no maior motor de busca que existe hoje, com maior indexação de informação, que é o Google. E ela não faz essa busca. Ainda ontem eu estava fazendo uma pesquisa com alguns nomes para organizar uma biblioteca digital que eu tenho. E eu perguntei, eu entro, ela tem que me dizer o ano de nascimento e o ano de morte dos autores, ou se o autor ainda não morreu, me dizer que é um autor atual e me dar o nome o ano do nascimento do autor. E nessa lista tinha 9 autores, estava o Adorno. Eu fiz a mesma pergunta, eu fiz para 4 IAs diferentes. Eu fiz para Queen, fiz para DeepSeek, fiz para... eu não lembro o nome da outra IA agora, que é uma IA da ProtonMail, que é uma IA muito boa, por sinal. Fiz pro Gemini e fiz pro ChatGPT. 5 IAs eu perguntei. 4 me disseram que o Adorno continuava vivo. O Adorno morreu em março desse ano. 4 colocaram atual, o ano de nascimento, Adorno. A única que me respondeu com o ano de nascimento e morte, que botou 2026, foi essa IA do ProtonMail, que eu não estou me recordando o nome agora. Essa IA foi a única que... Aí quando uma IA me disse, não, mas aí tem alguma coisa errada. 4 IAs estão me dizendo que ele está vivo, uma está me dizendo que está morto. Aí eu entrei na Wikipédia em inglês, fui ver, Adorno, papapá, tava lá, realmente ele morreu. Todas as outras IAs deram ele como vivo, como atual. E isso é um erro imperdoável quando nós falamos de um nome como Adorno, um dos maiores nomes na filosofia contemporânea. Sabe? Errar uma informação básica, pública dessas é imperdoável para qualquer IA, é imperdoável para o ChatGPT, para o Queen, para o DeepSeek, muitíssimo mais grave, muito mais imperdoável para o Gemini. E as que cometem esse tipo de erro não podem, em hipótese alguma, fazer terapia com as pessoas. É complicado. As IAs estão errando informações contemporâneas, informações atuais, informações públicas atuais.
Então essas IAs elas não vão estar acompanhando em tempo real as evoluções médicas. Vamos pensar numa IA fazendo diagnóstico médico, né? Um Gemini que erra uma informação que está no Wikipédia horas depois da morte do Adorno. Como é que essa IA poderia fazer diagnóstico médico, por exemplo? Como é que uma IA dessas poderia fazer terapia, por exemplo? Não pode. Como é que você vai brincar com a vida? Como é que você vai brincar com o sentimento, já que a gente está falando de terapia, com as dores existenciais de uma pessoa utilizando uma ferramenta que erra informações básicas como essa? Não dá. E quem diz que ela não faz contra-transferência está muito enganado. O próprio Google 3 vezes já mandou eu me fuder. Eu tenho print dessas 3 vezes. Uma vez, a primeira vez foi no celular. Mostrei para os meus colegas professores, a IA me mandando eu me fuder. Acharam engraçado. Eu mostrei para um amigo meu, já advogado. advogado. Já, vamos processar o Google. Eu disse, não, deixa assim, tô me divertindo com isso. A IA tá mandando eu me fuder. E depois me mandou mais 2 vezes no desktop, que eu também printei a tela. Então, como assim uma IA não faz contra-transferência? O Gemini fez. Se o Gemini fosse uma ferramenta sem a contra-transferência, ela não teria mandado eu me fuder. Porque o que aconteceu? Eu brigo com a IA. Eu brigo com a IA quando a IA erra. A IA, no caso o Gemini, ele errou uma informação pública também. Pública também. Eu havia feito uma pergunta. Como é que uma IA que carrega o nome Google, que em teoria deveria utilizar o motor de pesquisa do Google para tirar informações atuais, consegue fazer um erro bizarro desses? É uma merda de uma IA. Aí quando eu falei é uma merda de uma IA, ele responde, foda-se. Então as IAs, elas fazem a transferência, até porque a transferência é uma maneira que as Big Techs estão estão utilizando uma transferência digital para forçar o usuário a utilizar a IA. O problema é que essas IAs não é o problema se ela faz a transferência ou não, se ela faz contra-transferência ou não. O problema é como elas estão errando demais informações básicas e públicas. O Google Gemini não errou uma informação pública comigo e atual. Até agora eu já contei 5. Uma virou vídeo, tá no YouTube. O vídeo deu muito grande, é um vídeo de 22 minutos. O Instagram não comportou. No Telegram tá lá o vídeo também, o Telegram comporta. Tá no meu canal do Rumble, tá no meu canal do Odyssey. Então você dizer que não existe contra-transferência, você está me dizendo que você não conhece IA. É simples assim.